aí pessoal, tudo bom? Hoje nós vai com o vídeo do Flow, com o criador da APL da fake news. Ai, eu esqueci o nome da APL, qual que é? Mas é com o Alessandro Vieira, tá? Ele é senador e ele que encaminhou o projeto de lei no Senado da APL das fake news. É um número lá que eu esqueci, tá? Vamos ver esse vídeo aí. Tem o lance da primeira versão da PL das fake news, né? Foi tu que propôs, não é? Tá. E o que te motivou para dar essa atenção toda para esse assunto? A consciência do tamanho do problema que você tem hoje em redes sociais. Eu sou delegado de polícia de carreira, né? Então uma das coisas que eu fiz na polícia foi delegacia de crimes cibernéticos. Então essa coisa que hoje você vê muito na mídia, estupro virtual, roubo de dados, essas coisas todas, eu já vivenciava há 10 anos atrás. E não é fácil lidar com as empresas, porque as empresas não ligam para isso. Elas ligam para o fluxo e para o lucro delas. Uhum. Então esse foi um ponto. Segundo ponto foi a grande interferência que você teve do algoritmo em eleições fora do Brasil. Mais até do que no Brasil. O pessoal atribui muito a eleição do Bolsonaro a redes sociais, mas na realidade não. Você tinha uma frustração muito grande do brasileiro. E ele foi o cara que vestiu a camisa que merecia o voto dessa frustração. Mas ele também estava profundamente envolvido, assim. Ele entendeu como funcionava redes sociais, internet, não sei o quê. Os grupos de WhatsApp. E os grupos de WhatsApp. Essa é a grande coisa. Hoje ele migrou mais para o Telegram, mas naquela época o WhatsApp. O WhatsApp é um serviço de mensageria, mas na verdade ele funciona como mural, como se fosse uma rede social. Você faz comunidades, você faz grupos, você faz lista de transmissão. E você consegue fazer ali um giro rápido de informações. E a tendência natural é você cada vez mais se agregar na sua bolha. Então, conhecendo essa realidade, como eu já conhecia por conta do trabalho, ficou muito claro que tem que legislar sobre isso. Uhum. O mundo estava começando a legislar naquela época. Uhum. A nossa proposta é muito básica, muito objetiva. Acabar com conta falsa, acabar com impulsionamento ou publicidade não anunciada, não divulgada, e as redes de transmissão também não divulgadas. Essa era a coisa, são as ferramentas da desinformação. Tá, peraí. Não tem uma linha falando de conteúdo no projeto. Tá. Uma linha. Mas aí, olha só, ok. É que isso daí, vamos lá, pelo menos talvez seja complexo para as pessoas entenderem. Você falou 3 coisas aí que são os focos, na tua opinião, da PL. Cara, isso aí, com a tua vivência nos crimes cibernéticos e tudo mais, que te indicaram esse caminho, eu suponho. Sim. Né? Tá. E, cara, mas assim, na PL, no texto que é hoje, que é muito diferente do que você propôs lá no começo, tem muito mais coisa do que isso aí que você está falando. Isso. Então, vamos lá. Você falou que não tem uma linha sobre conteúdo. Isso. Mas tem um monte de coisa que reverbera no conteúdo, por exemplo. Sim, você tem, mas para o usuário individual, reverbera em favor do usuário. Como é que roda hoje? Hoje, se o YouTube quiser, enfim, se a Meta quiser derrubar o seu conteúdo, ela vai derrubar e tchau. Verdade. Você não tem direito de defesa, ela não precisa justificar por que ela fez isso, ela só coloca violação aos termos e tchau. Só que hoje a nossa vida, inclusive econômica, está na rede. O que o PL traz? O PL traz uma garantia para o usuário. A derrubada de conteúdo, de perfil, tem que ser fundamentada pela rede. E ela tem que dar um prazo de defesa, tem que abrir uma instância de defesa para você pedir uma revisão disso. Uhum. Isso hoje não existe. Os caras derrubaram já perfil de presidente dos Estados Unidos, sem direito à defesa. Essa é a mudança que você tem para o usuário individual. Agora, para o cara que faz publicidade, para o cara que usa impulsionamento, aí muda. Porque você precisa ter esse impulsionamento divulgado, você não pode usar mais contas fantasma, contas falsas. Isso muda muito. Por que acontece? Você entende disso muito mais que eu. Se eu boto uma rede de robôs para curtir as minhas postagens, o algoritmo entende que eu sou importante e me dá mais alcance. Uhum. Essa máquina começa a rodar e depois ela fica orgânica, mas ela começa artificial. É importante para o usuário final, especialmente para o cidadão comum, ele saber que existe esse impulsionamento. Mas olha, alguém está pagando para você ver isso aqui. Não é porque o negócio é legal, que chegou na sua mão ou porque é verdade. Essa é a grande sacada do que a gente trabalhou lá atrás, ouvindo muita gente técnica, que era não entrar na armadilha do conteúdo, discutir o que é verdade e o que não é verdade. Isso não cabe fazer numa lei, não tem como fazer numa lei. Previamente eu vou dizer se você vai falar a verdade ou não, não tem como. Só Alexandre de Moraes que consegue adivinhar às vezes, mas
Tirando ele, ninguém consegue. Você só consegue fazer a prevenção das ferramentas. Para quê? Para que fique valendo o que está na Constituição. Liberdade de opinião, vedado anonimato. Eu tenho que ter direito de localizar você se você cometeu crime. Hoje isso não é garantido. Então, a gente mexeu nas ferramentas, claro que depois o projeto andou muito, ele ficou na gaveta um tempão. O deputado Orlando Silva tirou da gaveta, enfim, relatoria, já fez várias versões, eu dei uma olhada agora na última versão do relatório, realmente acrescentou uma série de coisas, mas ele continua sem invadir a liberdade de opinião. Você não chega na regulação do que você pode ou não pode postar. Ele estabelece, ele sugere um dever de cuidado para a empresa. Diz, olha, se você foi alertada sobre o conteúdo e você continua dando vazão, você vai responder junto. E essa talvez seja uma coisa importante de se fazer. Lá atrás, quando surgiu a internet, naquele espírito de internet livre, um espaço aberto, você teve tanto aqui como nos Estados Unidos regulações parecidas. Aqui é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A empresa não é responsável. O responsável é o produtor de conteúdo. Só que hoje nós sabemos que a empresa não é neutra. Ela impulsiona, ela direciona, ela estabelece sistema de recomendação. Quando ela faz isso, ela se responsabiliza pelo conteúdo. Então essa é a mudança que a gente quer fazer. A empresa assumir responsabilidade por aquilo que ela está fazendo. Tá, eu suponho que colocar isso no papel na forma de lei é muito difícil. Sim. Porque, vamos lá, eu li bastante coisa, anotei um monte de coisa, conversei com pessoas afetadas, conversei com o professor Gustavo Borges, que lida muito com isso daqui também. E, cara, tem uns pontos ali que, assim, o que você está falando aí é até legal. Mas o que acontece? Tem umas paradas que ficam muito abertas. Por exemplo, no artigo 6 lá, tá falando sobre a plataforma... ela pode ser punida no caso de um conteúdo problemático, né? Sim. Que talvez tenha a ver com isso que você falou aí agora. Isso. Hoje, a coisa funciona... E aí você me corrija se eu estiver errado. Mas hoje a coisa funciona assim. Existe um conteúdo problemático. Aquele conteúdo problemático é denunciado. As pessoas percebem que ele existe, denunciam e tudo mais. E a plataforma tem que tirar ele do ar. Porque alguém decidiu que precisa tirar ele do ar. Lá dentro. Isso. E aí vai passar a ser uma parada que ela tem que tirar do ar. Na verdade, ela é punida pela existência daquele conteúdo. É isso? Só depois de notificação. Mesmo na última versão do relatório do Orlando, só existe essa responsabilização pós-notificação. Porque a notificação é a certeza de que a empresa sabia. A empresa sabia que tinha conteúdo. Vou lhe dar um exemplo concreto lá de trás. Teve uma época que rolava um negócio chamado Desafio da Baleia Azul na internet, que era de automutilação de crianças. Isso lá atrás. Esse conteúdo permaneceu nas redes indefinidamente. Esse é o tipo de situação que justifica você informar plataformas, olha, você tem conteúdo problemático, você tem que tomar um cuidado a mais. E dentro desse cuidado a mais, fazer retirada de conteúdo, remoção, sempre com direito de defesa para o usuário. Isso me parece fundamental, porque o alcance é muito grande. Não dá para eu pegar e jogar tudo nas costas da justiça no sentido de, olha, quem achou ruim, vá à justiça, a justiça vai fazer uma ordem. Na vida real não acontece. Na PL está escrito pós-notificação? Pós-notificação. Pós-notificação. Tá bom. Vou deixar anotado aqui. Porque isso é importante, na minha opinião. E, cara, assim, aí tá legal. Existem esses conteúdos que eles são claramente problemáticos, como esse da Baleia Azul. Isso aí é claramente problemático. E... Bom, isso foi em que ano, cara? Isso faz um tempão, né? Isso faz um tempão. Uns 12 anos. Eu acho que hoje as coisas estão muito melhores, assim, do ponto de vista de como as plataformas elas se autorregulam. Acho que tá muito melhor. Ano passado eu soube que elas já prestam muito mais atenção nas coisas. Mas, cara, existem coisas que elas não são necessariamente... Elas não são tão claras assim, né? E quem é que cuida desse tipo de coisa? Qual que é o órgão? Quem que é o cara que vai olhar e vai ser o cara que põe em efeito esse tipo de coisa? Isso é muito interessante. Na versão enfim... Na última versão, o Orlando tirou isso. Mas na anterior tinha uma espécie de autoridade independente. Que a galera estava chamando de Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. Mas quando você olhava o que estava escrito lá, não tinha nada a ver com o Ministério da Verdade. Era o órgão que vai receber, ou era o órgão que receberia os relatórios de transparência das empresas. Você cria algumas obrigações na lei. Você tem que dar publicidade para o que você faz. Estou moderando conteúdo, está moderando como? Qual é o volume? Como é que é? Qual é o critério? Como é que isso acontece?
tem que ter alguém para receber esse relatório. Pode ser o CGI, que já regula a internet no Brasil, pode ser a Anatel, que tem muita gente falando sobre isso, ou pode ser uma autoridade nova. O que eu sugeri para o Orlando, e sempre respeitando o espaço de construção, que é da Câmara dos Deputados agora. Se for criar alguma coisa, cria com a composição paritária e com a sociedade participando. Não joga no colo do executivo, porque sempre vai ter um viés ideológico. Claro, se você jogar no executivo, não tem como. Sim. Então você tem que fazer uma coisa mais independente, é interessante, talvez vinculado ao Congresso, não sei. Pode funcionar bem. Mas não pode entrar na discussão de conteúdo. Tudo que você tem dentro do projeto de lei, quando fala em conteúdo, fala vinculado aos termos de uso da plataforma, que é o que eles já fazem. Uhum. Eu coloco uma camada de segurança para os usuários, olha, você vai ter direito de defesa, você vai saber por que derrubaram o seu conteúdo, mas ele só vai cair se for em desacordo com o termo de uso que você assinou junto com a plataforma. Uhum. Fora disso, justiça. Justiça você não pode, constitucionalmente você não pode tirar nada do alcance da justiça. Mas é sempre dentro de um passo a passo. Então, assim, se você tira um pouco o preconceito com o projeto, no sentido, porra, vão tumultuar meu trabalho, vão cercear minha liberdade, e para ver o que ele tem de verdade, você percebe que você tem proteção ao usuário, você tem obrigação para cima das empresas que ganham dinheiro para caramba, já tem condições de controlar tudo, controlam tudo, mas controlam como eles querem. O cara diz, eu não quero um órgão independente brasileiro fiscalizando nada. Mas você aceita a multinacional fiscalizando? Felizão. Aí tá bom para você. Parece a Dilma reclamando quando hackearam os e-mails dela do Gmail. Você é presidente da República, usa Gmail, pô, como é que você quer sigilo no seu e-mail? Não tem. Então, assim, tem algumas coisas que é muito... esse desconhecimento do que é hoje a internet. A internet é um super negócio, ele é totalmente enviesado de acordo com interesses econômicos e eventualmente ideológicos. Hoje você tem alguns estudos nos Estados Unidos mostrando um viés ideológico de algumas plataformas mais progressistas, na campanha Trump-Biden, e que agora tem uma reversão com o Musk comprando o Twitter e jogando para cima as regras todas. Né? Então, tem esse viés. Mas na lei, no PL, tá muito em aberto esse lance de quem vai regular essa parada. Mas tá assim, tá super em aberto. Ao ponto de... Isso é muito importante. Isso é um ponto muito importante que eu acho que, inclusive, precisa ser conversado antes de aprovar essa parada aqui. Porque se a gente coloca... Tá bom, a gente aprova que tá escrito assim, a ser regulamentado, alguma coisa assim, não é? Significa que a gente aprova isso aqui primeiro, depois a gente vê aqui quem é que vai regular essa parada aqui, vamos legislar de novo para ver quem vai regular isso aqui, não sei o quê. Pra mim, até muito estranho. Isso. E quando se diz regular depois, pode ser decreto. Pode ser só o executivo regulando. Exatamente. Então, assim, eu acho que com toda boa fé, com toda boa intenção, o deputado Orlando avançou muito em uma série de fatores, e quanto mais você avança, mais você tem que negociar. E vai virando a coxa de retalhos. Quando você está legislando sobre uma coisa complexa, o ideal é você falar o mínimo possível. Objetivamente, os pontos que são fundamentais. O que é fundamental? Eu não posso ter conta falsa. A plataforma tem que identificar quem é o usuário, para fins de responsabilização futura. Eu não posso ter rede de robôs não identificados e a Dona Maria achando que aquilo é um super sucesso, quando na verdade é um cara que pagou para ter usuário indiano. Então essas coisas objetivas, elas já geram um grande impacto. Na minha visão, um impacto suficiente. Se você consegue consenso para avançar em outras coisas, de transparência, tá massa. Transparência de algoritmo, a Europa está falando muito sobre isso. É uma coisa sensível, porque é o coração do negócio do cara. Que transparência é essa? Ele vai Quem dar vai acessar isso? Isso. Né? Então, assim, algumas coisas têm uma sutileza que talvez você não consiga legislar. E aí cai para a autorregulação das empresas, aquela coisa toda. Mas eu não posso transferir para uma plataforma estrangeira o direito de definir o que é visto e o que não é visto no Brasil. Eu não posso fazer isso. Porque a gente sabe, de novo, você sabe mais que eu, o cara derruba seu alcance ou levanta seu alcance como ele quer. Não é uma coisa palpável, né? Impressa e auditável, para citar Jair Bolsonaro. Né? Não é. É uma coisa aleatória, tem uma série de vieses ali, e o usuário final é quem menos sabe. A gente tem que proteger, porque hoje assim, a nossa vida está no ambiente digital. Você não tem mais aquela coisa, não gosto desse troço, não quero saber. Não tem, o seu banco é digital, o seu trabalho é digital, o seu entretenimento é digital. Não tem alternativa. Eu tenho que educar essa população e tenho que proteger num certo nível, naquilo que uma democracia permite ter proteção. Porque depois, num certo limite, é o direito da pessoa, até de se dar mal, a pessoa tem direito. Sim. Então, galera, semana passada teve o vídeo da Manuela Dávila aqui, né?
falando sobre esse intuito, né, da pele das fake news. E esse cara aí é o cara que criou o projeto, né? Então, começa a pesquisar, né? Então, fica aí a dica aí de você pesquisar, entender sobre o assunto. Semana passada eu falei que eu não sabia, não tinha lido, não tinha visto nada. Continuo não sabendo, não lendo, mas ele já me clareou muito sobre esse assunto nesse podcast aqui. Então, procure saber direitinho sobre as coisas, tá? Não fique acreditando em que qualquer um fala aí, tá? Não fique vendo, porque falar qualquer um fala, tá? Até papagaio fala. Então presta atenção aí nas pessoas, ninguém que fala, beleza? Esse foi mais um vídeo aí, tá? Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, comentar, tá? Ativar o sininho, beleza? Esse aí foi mais um vídeo aí, galera. Falou e fui!